E é sobre filhos que a gente vai falar agora. Eu vou chamar o Dr. Eduardo Schor e eu quero que você que está aí sonhando com seu filho fique bem atenta, porque a gente vai conhecer quais são esses tratamentos novos, o que a gente tem aí para ajudar a você que tem o sonho de engravidar. Dr. Eduardo, obrigada por ter vindo. Imagina. Boa tarde. Boa tarde. Vamos sentar ali para a gente bater um papinho? Vamos lá. A medicina não para de evoluir, né? Tá sempre buscando novidades, tentando aí atender aos sonhos, aos anseios e também às necessidades das doenças que acabam aparecendo. Em relação à dificuldade de engravidar, o que a gente tem de... Primeiro, o mais usual. Então, a gente, como você mencionou, Cláudia, assim, a medicina vem evoluindo já faz um tempo. E faz um tempo que a gente vem tentando ajudar as mulheres que têm alguma dificuldade a conseguir engravidar. Então, isso vem lá de trás, mais de 50, 60 anos atrás, onde a gente só tentava melhorar a função do ovário das mulheres, aquelas que não ovulavam de uma forma adequada, e foi evoluindo até 1978, quando foi a primeira fertilização in vitro, o primeiro bebê de proveta. E de lá para cá a gente vem só refinando um pouquinho a técnica, aumentando um pouquinho as taxas de sucesso, com uma coisinha mais, uma coisinha menos, mas daí para frente a gente não evoluiu muito mais do que isso. Agora, além disso, que já é assim, eu acho que é talvez a última instância, um bebê de proveta, né? Existem outros tratamentos e outros caminhos que podem facilitar? Não, existe. Quando a gente pensa não é uma mulher, sempre que a gente fala em engravidar, a gente pensa no casal. Então, sempre que a gente está atendendo ou vendo um casal que tem dificuldade para engravidar, o primeiro passo é ver por que está tendo essa dificuldade. Existem vários passos necessários para que ocorra uma gravidez, desde a relação sexual até nascer o bebê. E a gente tem que identificar em qual pedaço dessa escadinha que tem que acontecer está um problema. E dependendo de onde estiver, a gente ajuda de uma forma, às vezes mais simples, às vezes mais complicada. Então, desde ajudar com remedinho para ovular até o bebê de proveta. Existe alguma estatística de algum problema com maior incidência, por exemplo, a dificuldade de ovular ou a quantidade menor do que o desejável de espermatozoide, alguma coisa dessa forma? Então, hoje, o grande problema do casal que quer engravidar, hoje em dia, infelizmente, é a idade em que a mulher está tentando começar a engravidar. E essa idade mais avançada, porque ela entrou no mercado de trabalho, ela estudou, fez pós-graduação, quer arrumar emprego. Então, hoje em dia, a mulher quer engravidar perto de 35 anos. E a mulher não foi feita, infelizmente, para engravidar com essa idade. E esse tempo todo que ela fica sem engravidar é o tempo necessário para aparecer uma série de problemas, seja na mulher, seja no homem. Então, a gente tem infecções pélvicas que podem acontecer, mesmo subliminares sem ela perceber, tem endometriose, que é a doença da mulher moderna, e o homem também pode ter um pouquinho de queda na capacidade do sêmen dele com o passar dos anos. A endometriose, que é um problema bem comum hoje, na grande maioria que quer engravidar, ela é solucionada através da própria gravidez? Não necessariamente. Antigamente, no tempo das nossas avós, endometriose quase que não existia, porque as mulheres engravidavam muito cedo, com 20 anos. Hoje em dia, como ela vai até os 35 anos para tentar engravidar, e a endometriose é uma doença que avança. Então, quando ela é pequenininha e a mulher engravida, às vezes a doença desaparece. Mas hoje em dia a gente só vai descobrir a doença lá para frente, com 30, 35 anos, aí já é uma doença avançada. Que aí só o fato dela engravidar, às vezes, não é suficiente para eliminar a doença. Não. Tá. Para eliminar uma doença como endometriose, precisa fazer uma cirurgia? Depende também. A gente tem endometriosezinha, que é a doença leve, inicial, e endometriose zona, que é a doença avançada, profunda. Quando ela é pequenininha, às vezes a gente nem precisa de cirurgia. Só tratando com pílula anticoncepcional, alguma outra medicação, resolve. Quando ela é avançada, a grande maioria vai precisar de cirurgia. Tá. Agora, como o sonho de engravidar é do casal, não é só da mulher, o que por exemplo, o homem pode ter ou uma doencinha ou alguma irregularidade que dificulte essa gravidez? Então, mais frequente, a alteração no homem mais frequente que leva a uma diminuição da capacidade do sêmen de fecundar é uma coisa que chama varicocele. É como se fosse uma varizes, só que ela aumenta a temperatura do testículo e isso impede ou diminui a formação e a motilidade, a vitalidade do espermatozoide. Então, o mais frequente é isso. Tá. E essa varicocele pode ser resolvida através de? Cirurgia. Cirurgia. E é simples? E a cirurgia é relativamente simples. Resolveu, fez a cirurgia de varicocele, o homem, se for esse o problema, ele já está mais apto, mais tranquilo. Já está mais apto. Tem outras coisas que também hoje em dia vem piorando muito a qualidade do sêmen, que é o tabaco, que é o cigarro e o álcool. Então, a associação de cigarro, álcool e, eventualmente, droga
piora muito a qualidade do sêmen. E a gente está vendo muito isso hoje em dia. Existem alguns tratamentos, porque assim, a população de uma forma geral tem lá suas crendices, seus achismos, tem algum tratamento mais caseiro, alguma coisa mais simples que possa ser feito e que facilite a gravidez ou não? Isso tudo é uma grande ficção? Não, é ficção. Existem algumas formas de você tentar melhorar a chance de um casal engravidar, desde que não haja nenhum problema. Por exemplo, um casal normal, que não tem nenhum tipo de alteração, que vai começar a tentar engravidar, às vezes pode levar até um ano. A gente pode tentar, orientando o período fértil, qual é a melhor época para relação, tal, aumentar a chance dessa gravidez acontecer mais cedo. Nós já sabe exatamente como é que é o período fértil, como é que faz essa tabela, mas pode ser que tenha alguém agora que fale assim, existe isso, nunca ouvi falar. Como é que é? Vamos tentar explicar rapidinho? Não, o período fértil, então, geralmente a mulher ovula ao redor do 14º dia. Então, a partir do momento que ela ovula, o óvulo dura 24 horas, 48 horas dentro do organismo da mulher. E o espermatozoide 24 horas. Então, a gente orienta que ela tenha relação um dia antes da ovulação, por exemplo, 13º dia. Se ela tiver no 13º dia, ovular no 14º de manhã, de tarde, de noite, o espermatozoide está lá e vai encontrar o óvulo. E depois que ela tenha relação também no 15º dia, porque se ela ovular um dia atrás, um dia na frente, isso vai cobrir. Porque nem sempre é exatamente no 14º dia, né? Até porque nem sempre as pessoas têm esse ciclo menstrual tão certinho de 28 em 28 dias. Agora, essa ansiedade, porque aí um casal que já está sonhando com esse bebê há muito tempo, pode ter uma certa ansiedade exacerbada. E aí fala, é hoje, o 14º dia, eu preciso ter relação hoje, porque é hoje que eu engravido. Essa ansiedade é prejudicial? Pode atrapalhar? Não atrapalha a gravidez em si, ou conseguir uma gravidez. O que atrapalha é o bem-estar do casal. Quer dizer, como eu mencionei, assim, pode demorar até um ano para engravidar. Então, imagina o casal que resolve engravidar e começa a marcar 14º dia, 15º dia. Aí chega no final do mês e vem a menstruação. Isso acontece 1 mês, 2 meses, 3 meses. Acaba prejudicando o espírito emocional do casal, quer dizer, principalmente da mulher. A mulher que fica mais preocupada porque ela acha que o problema está com ela não consegue ser mãe. Então a coisa vai em cascata cada vez. Mas a cabeça não pode fazer com que a coisa fique bagunçada lá internamente? Então, o ovário e o útero é um órgão extremamente sensível a alterações emocionais. Seja essa, ou seja, a mulher que às vezes briga com o namorado, nervoso, fica sem menstruar, atrasa a menstruação. Então, são órgãos relativamente sensíveis. Então, pode dificultar um pouquinho. A gente não tem ainda dados objetivos para falar assim, não, quem está mais ansiosa vai ter mais dificuldade, então... Porque a gente ouve as histórias, né? Assim, um casal que muito ansioso tenta engravidar a vida inteira e, de repente, quando desencana, aí engravida. Ou quando esquece, às vezes tem um problema sério na família, doença ou falecimento de alguém, aí vem o bebê e engravida porque desfocou daquele problema porque está pensando em outro. A gente tem nada científico que prova isso. Tem também as histórias de casal que não consegue, e resolve adotar uma criança, e adota uma criança depois de um ano engravida espontaneamente. Então, tem série de histórias que a gente escuta, mas, assim, cientificamente, a gente não conseguiu comprovar uma relação direta entre a cabeça e a capacidade de gravidez. Para a gente tentar amarrar o assunto, de qualquer forma, um casal que está com dificuldade de engravidar, quais são os primeiros passos que eles precisam ter para chegar a uma conclusão do motivo que está levando a essa dificuldade de engravidar? Então, o primeiro passo é conversar com o ginecologista, ou o casal sempre, não adianta ir só a mulher, porque o problema pode estar em um, em outro ou em ambos. Então, procurar o ginecologista, ele vai tirar uma história, vai fazer o exame, vai ver se tem indício, por exemplo, de endometriose, de alguma alteração que possa sugerir onde está a dificuldade. Quando ele não encontra nada, que é uma grande parcela das vezes, a gente tem alguns exames que a gente chama de básicos para tentar descobrir o problema para conseguir engravidar. Um é a análise do sêmen do marido, esse é fundamental, e às vezes a gente tem problema com isso. Quer dizer, o marido, ele reluta um pouquinho em admitir que o problema pode estar nele. E acaba não querendo fazer o exame. Então, a gente recebe muitas vezes mulheres com uma bateria de exame desse tamanho, mas o marido nunca fez. E às vezes o problema está nele também. E esse problema do sêmen, quantidade, qualidade, enfim, não está ligado à masculinidade do homem, não, né? É um problema interno, é um problema do organismo. Nada tem a ver com a masculinidade. É bom que esse paradigma seja quebrado na cabeça masculina, porque vai facilitar bem o caminho. Claro, claro. Mas o homem não gosta de se sentir, talvez, culpado da mulher de não poder dar o filho para a mulher. Mas, enfim, esse é um exame obrigatório, necessário, quando a gente começa a pensar nisso. Um outro exame é para a gente ver como estão as trompas da mulher, tá? Que elas são obrigatórias também para a gente poder ter a gravidez. Isso é um exame que é um pouquinho chato, mas que chama histerosalpingografia. Que a gente injeta no colo do útero um contraste, e esse contraste vai simular o caminho que o espermatozoide faz. E a gente vai tirando chapas seriadas para ver se o caminho está sendo
está sendo legal. Quer dizer, então, se o útero está direitinho, se as trompas estão permeáveis e se esse contraste cai lá dentro, perto do ovário, que é onde deveria cair o espermatozoide para acontecer a fecundação. Perfeito. Então, esses exames são os principais. Esses tem que fazer e aí depois vamos ver o que vai acontecendo e abusando, né, da evolução da medicina e do que hoje tem à disposição para que você consiga realizar esse sonho. Minha última pergunta é, quem tem ovário policístico tem mais dificuldade de engravidar? Tem mais dificuldade para engravidar. Mas pode engravidar? Pode engravidar, às vezes não. O que acontece é assim, um dos sintomas do ovário policístico a gente chama de anovulação. Então, é muito frequente mulher que tem ovário policístico não ovular todo mês. Às vezes ela ovula 1 a 2 vezes por ano. E se ela ovula 1 a 2 vezes por ano, aquela chance de engravidar em 1 ano diminui assustadoramente. Então, pode ser que ela tenha dificuldade de 1, 2, 3 anos para engravidar por causa do ovário policístico. Mas é uma coisa relativamente tranquila da gente tratar. Tratar o ovário policístico, resolver esse problema, é isso? Resolver esse problema em mulheres ou que não quer engravidar, que também pode ter ovário policístico e não quer engravidar agora, tem outros sintomas, ou na mulher que quer engravidar. É fácil fazer esse ovário policístico ovular. Tá. E é importante fazer esse processo? Ou a pessoa deve conviver com ovário policístico assim, tipo, ok, vai tomando remédio? Não, deve ser tratado. Tem que ser tratado. Mesmo para aquelas que não querem engravidar. Tá. Às vezes tem mulher de 20 e poucos anos que tem ovário policístico e que a menstruação vem cada 2, 3 meses, que é o que acontece com frequência, e acha que está tudo bem, até gosta, mas não pode. Isso pode levar uma série de outras complicações lá na frente, como diabetes, doenças cardíacas, porque o ovário policístico está ligado um pouquinho com o metabolismo do açúcar. Então as coisas andam meio juntas. Então se a gente não tratar uma, a gente pode ter risco de outras coisas também. Muito bom. Como é bom, né, a gente falar com quem realmente leva a medicina a sério, estuda para isso e cuida do ser humano com amor. Eu espero que tenha sido útil para você, viu? Conversei com o Dr. Eduardo Schor, que é ginecologista. Tem um site que é o www.endometriose.med.br com mais informações e você pode entrar lá para pegar mais informações e não desistir dos seus sonhos, mas aproveitar de tudo que a medicina estudou para te ajudar a realizar esse grande sonho. Doutor Eduardo, volte mais vezes. Obrigada, Obrigado. Viu?